Tudo começa quando essa mulher aparece no abrigo Tungton, encharcada. Há uma criancinha ao seu lado, basicamente implorando por um lugar para ficar. O dono dá uma olhada neles e diz: "Desculpe, estamos cheios." Mas Ellen já está por aí há tempo suficiente para saber exatamente o que esse bastardo asqueroso realmente quer dizer com isso. Então, ela puxa uma única moeda de prata e a desliza pelo balcão. E eu vi toda a personalidade desse homem dar um giro de 180 graus na hora. De repente, há muito espaço. Ele os mostra o quarto, diz que repassará as regras e taxas amanhã, e sai. No segundo em que estão sozinhos, Ellen se vira para olhar o garoto. E só pelo jeito que os olhos dela pousam nele, você pode dizer que essa mulher está carregando algo absolutamente devastador. O garoto levanta o olhar para ela com esses grandes olhos inocentes e pergunta onde estão sua mãe e seu pai. Ellen sabe. Ela sabe exatamente o que aconteceu com eles. E já é ruim o suficiente que ela fisicamente não consiga colocar as palavras para fora. Então, ela faz o que qualquer adulto exausto e com o coração partido faz quando uma criança pergunta algo que não está nem de longe pronta para responder. Ela mente. Diz a ele que ele os verá em breve, que está tudo bem, e para ir dormir. O garoto acredita em cada palavra e apaga em poucos minutos. Então Ellen começa a tossir. Não é uma pequena irritação na garganta. Estamos falando de sangue. Esta mulher tem corrido com o tanque vazio durante toda esta jornada, mantida de pé por pura vontade. E agora que o garoto está seguro e dormindo, o corpo dela finalmente desiste. Ela o olha uma última vez, sussurra seu adeus, e pronto. Partiu, morta naquele quarto antes mesmo de amanhã aparecer. Rovan acorda no meio da noite e imediatamente sabe que algo está errado. Os lençóis estão encharcados de vermelho, e Ellen está lá, imóvel. O dono do abrigo aparece com a amante depois de ouvir o barulho. E em vez de ter literalmente qualquer reação humana normal para a mulher morrendo em seu prédio, esses dois estão apenas irritados com o inconveniente. Mas então a amante faz uma cara específica. Ela olha fixamente para Rovan, especificamente para o cabelo claro dele, e diz: "HM, ele não se parece com a Pauline." E, logo em seguida, entra Pauline, mesma cabeleira, mesmas características. Esses dois poderiam genuinamente passar por mãe e filho sem que ninguém questionasse por um segundo. Então, essa mulher conivente arma um plano na hora e diz a Pauline: "Parabéns. Ele é sua responsabilidade agora." E pessoal, agora há algo que devem saber sobre este abrigo. No papel, é uma organização de caridade com camas quentes para pessoas sem ter para onde ir, financiado por doações e dinheiro do governo. Muito nobre, muito acolhedor. Na realidade, é uma máquina de extorsão que caça pessoas desesperadas, especialmente crianças, sob o disfarce de taxas de responsabilidade. Então Pauline e Rovan, essa novíssima dupla de falsos mãe e filho, são enviados para mendigar nas ruas todos os dias só para pagar o privilégio de dormir lá. Pauline se apresenta e pergunta ao garoto o seu nome. Ele não diz nada. Ainda está mentalmente de volta naquele quarto, ainda vendo aqueles lençóis ensanguentados, ainda tentando processar o fato de que mais uma pessoa em sua vida acaba de desaparecer. Pauline olha para o rosto dele e entende na hora. Então ela se senta ao lado dele e apenas começa a falar. Diz a ele que não sabe tudo o que ele passou, mas que o passado ficou para trás agora. O que importa é o que vem depois. Mantenha-se positivo, continue lutando, e a felicidade encontrará seu caminho até você eventualmente. Então ela estende a mão. Rovan a pega sem hesitar. Ele faz o papel de filho dela. Eles trabalham nas ruas juntos, e o que começou como pura sobrevivência lentamente se transformou em algo completamente real. Pauline manteve os valentões longe, ficou entre ele e cada pedaço de feiura que as ruas tinham a oferecer e se certificou de que, mesmo nos piores dias, ele nunca se sentisse realmente sozinho. 5 anos voam. Rovan tem 8 anos agora, e os dois estão sentados juntos uma noite, refletindo sobre tudo, os longos dias, a rotina e quão longe eles realmente chegariam. Mas Rovan havia captado um boato naquela manhã que pesava em seu peito o dia todo. Ele pergunta a ela sobre isso, ainda sorrindo, tentando parecer despreocupado. Ela acena com a cabeça e conta como uma casa nobre lhe ofereceu uma posição de empregada real, salário de verdade, um teto de verdade e um futuro de fato. Rovan diz a ela que está feliz por ela, que ela vai ser incrível, e ele quer dizer cada palavra. Mas mesmo enquanto diz isso, seus olhos o traem. As lágrimas começam a descer porque foram seus pais primeiro, depois Ellen, e agora Pauline. Todos que ele já amou foram embora. E mesmo que desta vez seja por algo genuinamente bom, seu coração não sabe distinguir a diferença entre ser deixado e ser abandonado. Pauline vê tudo isso escrito em seu rosto e o abraça forte. Então ela diz algo que ele vai carregar para o resto da vida. Estar sozinho não é sobre quem está fisicamente ao seu lado. Você só está realmente sozinho se sentir seu coração vazio. Mas enquanto você se apega às pessoas que ama, mantém a memória viva e sente o quanto se importavam com você, elas na verdade nunca vão embora. Ela diz que, sempre que a solidão começar a rastejar, basta fechar os olhos, colocar a mão sobre o coração e ouvir.
Corta para horas depois. Pauline se foi, e agora nosso garoto está sozinho nas profundezas da floresta à noite, remoendo as palavras dela. Ele faz exatamente o que ela mandou. Olhos fechados, mão no coração, apenas ouvindo. Então algo insano acontece. Mana começa a rodopiar em volta dele do nada. Seus olhos ainda estão fechados, mas de repente ele pode ver não só as árvores no escuro, mas tudo. Como se o mundo inteiro ficasse transparente de uma vez só. Em algum lugar dentro dessa visão, ele o sente. Seus pais, Ellen, Pauline, todas as pessoas que ele já amou, queimando intensamente perto, como se estivessem vivendo dentro dele o tempo todo, apenas esperando que ele finalmente olhasse. Anos se passam depois que Pauline vai embora, e Rovan não ouviu uma única palavra dela. Ele diz a si mesmo que ela provavelmente está apenas ocupada se ajustando à casa nobre, novo emprego, novas regras, tudo novo. Ele reza para que ela esteja bem e aceita a situação. O que mais ele deveria fazer? Enquanto isso, ele está de volta ao que conhece, mendigando sozinho agora, como qualquer outra criança no Tungton. Mas Rovan é bom nisso. Desconfortavelmente bom. O diretor notou cedo que esse garoto traz mais moedas do que literalmente qualquer outra pessoa na operação. Então, ele é promovido para a Zona 1, um ponto imobiliário de primeira linha, o melhor tráfego de pedestres e a versão do abrigo de um escritório de esquina. Melhor local, melhor tratamento. É onde conhece Blake. Blake comanda a zona. E no segundo em que ouviu sobre os antecedentes de Rovan, os pais mortos, Ellen, tudo isso, ele acolheu o garoto. Sempre gentil, sempre aparecendo no momento certo e com 0 segundas intenções, pelo que Rovan podia dizer. Blake também é o cara que finalmente deu um nome para o que Rovan estava vendo desde aquela noite na floresta. Aqueles aglomerados rodopiantes de luz não eram ele perdendo a cabeça, eram mana. Bem, tenho certeza de que vocês já sabem o que é mana, então vou pular os detalhes chatos. A cena muda, e nosso garoto está sentado em seu local habitual. Alguns passantes jogam moedas, e ele agradece com calor genuíno. Não aquela gratidão performática de mendigo, mas do tipo real que faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Um grupo de senhoras passa e imediatamente não consegue resistir ao quão adorável essa criança é. As moedas chovem no balde, mas Rovan está apenas meio presente. A outra metade do cérebro dele está silenciosamente fazendo experimentos. Ele tem trabalhado em algo, tentando ver tanto o mundo físico quanto a mana fluindo através dele ao mesmo tempo, como manter 2 lentes completamente diferentes focadas simultaneamente. O tipo de coisa que dá dor de cabeça só de pensar. Mas hoje, algo dá um estalo. Ele consegue. Ambas as camadas estão cristalinas de uma só vez. Ele se permite um pequeno sorriso, porque foi genuinamente difícil. A desvantagem atinge imediatamente. Manter as 2 vistas ao mesmo tempo o deixa tonto e esgotado. Blake passa por ali, nota o balde transbordando e levanta uma sobrancelha. Rovan desconversa com a humildade típica. É apenas a generosidade das pessoas, não eu. Blake não acredita, mas aprecia a atitude. Ele deixa um aviso antes de sair. O sucesso atrai inveja. Se alguma coisa parecer errada, qualquer coisa mesmo, vem até mim imediatamente. O problema é o seguinte, algo já parecia errado, e Rovan não disse uma palavra. No dia anterior, ele avistou 2 homens na multidão. Nada notável na aparência, mas a mana deles era impossivelmente brilhante e limpa, condensada no mesmo nível da de Blake, ou até mais. E eles o observavam, e então simplesmente desapareciam, não por se afastarem, mas por saltarem sobre construções, sumindo em um piscar de olhos. Rovan reflete sobre isso. Eles não pareciam exatamente ameaçadores, mas definitivamente não eram aleatórios. Ele decide manter tanto o avistamento quanto sua capacidade de visão de mana para si mesmo por enquanto. Informação é basicamente a única alavanca que um morador de rua de 8 anos tem, ele não vai entregá-la de graça. O balde está cheio, então ele faz as malas e volta para o abrigo. No meio do caminho, ele os vê novamente. Não apenas 2 desta vez. Vários deles espalhados, posicionados nas sombras. E desta vez, eles não estão apenas observando, estão se movendo com ele, fechando a distância, um atrás dele, um flanqueando o lado. Coordenados o suficiente para deixar claro que não é coincidência. Rovan tem 8 anos, está sozinho e sendo seguido por vários usuários de mana altamente capazes em uma rua da cidade. Seu pulso dispara. Ele só precisa chegar ao abrigo. A entrada está perto. Então ele ouve uma voz familiar. Blake vem voando. Este homem está se movendo em velocidades que desafiam as leis da física. Ele pega Rovan sem diminuir o passo, salta do chão e, de repente, eles estão em um telhado. Depois no próximo, e no próximo. Os homens abaixo estão acompanhando, porque é claro que estão. Então Blake aumenta a marcha e grita para Rovan segurar firme e, o mais importante, não deixar cair uma única moeda, porque eles precisam comer naquela noite. Rovan não responde. Blake olha para baixo, esperando uma criança aterrorizada. Em vez disso, Rovan tem um olhar totalmente vago, de 1000 jardas.
Blake acha que ele catatonizou de medo, leva-os de volta ao abrigo, coloca-o no chão e tenta acalmá-lo. Você está seguro. Está tudo bem. Vá para dentro. Rowan entra. Blake observa, meio confuso, mas Rowan não estava congelado de medo. O cérebro dele tinha acabado de explodir. Ser carregado enquanto Blake se movia com força total entregou a ele algo inestimável. Pela primeira vez, ele pôde ver exatamente como a mana flui através de um corpo humano durante o movimento. Não teoricamente, mas visualmente. Ele assistiu em tempo real como a mana condensada surge nas pernas antes de um salto, como inunda os braços quando a força é necessária e quantas explosões precisas são necessárias para cruzar a fenda entre telhados. Ele as contou. Ele catalogou cada uma. Então, sozinho e seguro lá dentro, ele decide testar se realmente entendeu o que viu. Ele inspira, extrai mana do ar, começa a circulá-la pelo corpo, sentindo onde ela flui naturalmente e onde encontra resistência. Então ele começa a condensá-la, apertando A, preparando A pessoal. Este garotinho não deveria tentar nada disso ainda, mas é assim que você sabe que ele é diferenciado. Agora que ele pegou o básico, está morrendo de vontade de testar. Mas antes que pudesse fazer algo, as outras crianças começam a voltar para o abrigo, confusas sobre por que foram chamadas. O supervisor aparece e diz para todos relaxarem, nada sério, apenas líderes de zona fazendo uma inspeção. Vão para seus quartos e fiquem quietos. Mas há uma exceção, Rowan. Eles dizem para ele arrumar as malas porque ele está sendo realocado. O garoto segue o supervisor, caminhando atrás dele como sempre faz, quando de repente o homem para ter uma conversa privada com um cara grande. Rowan está longe demais para ouvir, mas então tem uma ideia, e se ele empurrasse mana para seus ouvidos? Ele tenta e funciona. Áudio cristalino do outro lado da sala, como se estivesse usando fones de ouvido. Acontece que estão falando dele. Aparentemente, ele está saindo dos dormitórios e indo para o prédio principal. Nem o supervisor sabe o porquê, mas seu melhor palpite é que o diretor simplesmente gosta do garoto. E honestamente, quem pode culpá-lo? Além de ser lucrativo, ele é boa pinta para um garoto de abrigo. Além disso, depois do que aconteceu na Zona 1, faz sentido mantê-lo em um lugar mais seguro. O supervisor acha que aqueles homens podem ser de algo chamado União. Não sabemos o que é isso ainda, mas o jeito que falaram deixa claro que é algo grande. Rowan conecta os pontos. Eram os caras que o seguiam. O grandalhão chama Rowan e eles entram no prédio principal até encontrarem uma mulher chamada Amy no balcão. O cara diz, este é o seu garoto agora. Diga oi, e vai embora. Segue-se um silêncio constrangedor. Amy quebra o gelo perguntando a idade dele. Rowan diz 10. Então ele menciona casualmente que não sabe ler nem escrever. Amy não se surpreende. Imaginei que você fosse dos dormitórios. Ela diz que, a partir de amanhã, vai ensiná-lo tudo e que ele pode chamá-la de professora ou irmã mais velha. Então, ela olha para ele direito pela primeira vez e solta. Nossa, você é realmente bonito para um garoto dos dormitórios. Cara, é injusto. Esse garoto está conquistando todo mundo. Rowan, completamente indiferente, pergunta, por que eu preciso aprender a ler? Amy fica meio irritada, mas explica, eventos de leitura são reuniões chiques onde crianças leem em voz alta para pessoas importantes. É algo grande nos círculos da alta classe. Rowan vai se apresentar em um dos grandes eventos de patronos do abrigo. Se ele for bem, pode ser escolhido para uma leitura privada. E leituras privadas são o caminho rápido para a adoção. É assim que os patrocinadores escolhem seus favoritos. Para um garoto que não sabe ler nada agora. Sim, sem pressão. Após essa enxurrada de informações, Rowan fica lá parado, sem reação. Amy não sabe o que pensar dele, mas faz um carinho na cabeça dele e pede para segui-la. Ela mostra seu novo quarto e o apresenta às outras crianças. Quando ela sai, Rowan começa a desempacotar as coisas em seu próprio armário pessoal, algo que ele nunca teve na vida. Naquele momento, um dos meninos se aproxima olhando para ele como se tivesse visto um unicórnio, chocado que ele veio dos dormitórios. Ele se apresenta como Theo e apresenta o resto. A loira é Noah, o do meio é Hayden e a quieta no canto é Lily. Theo dá as boas-vindas. Nada de bullying aqui, nada de mendigar nas ruas. As crianças naquela sala cuidam da biblioteca, organizam livros e ajudam os convidados. Mais tarde naquela noite, Rowan está na cama e seu cérebro não desliga. Ele pensa sobre livros, sobre como tudo o que alguém poderia querer saber provavelmente está em um livro. Ele pensa em Pauline, que sempre dizia que livros eram o melhor presente para uma criança curiosa. Pensar nela o enche de uma gratidão profunda. Corta para a biblioteca. Rowan tem se esforçado na prática de leitura, e Amy pede para ele trazer tudo o que leu naquele dia. Ele coloca uma pilha enorme de livros na mesa. Ela começa a anotar os títulos e para. Cada livro da lista é um conto de fadas. Ela diz para ele passar para a Zona 2, a seção adulta, e o elogia pela velocidade com que está aprendendo. Rowan fica animado.
Ele começa a vasculhar as prateleiras e tudo parece interessante, mas um título faz parar: O Nascimento do Reino de Grafton na União. A União. Ele já ouviu essa palavra em tons sussurrados. Ele abre o livro e vê um mapa do continente. Aparentemente, uma região chamada Grafton venceu uma guerra massiva há muito tempo. Depois disso, o mundo foi reestruturado: um reino, 6 regiões autogovernadas. Para garantir que nunca mais houvesse guerra, o rei criou a União. Funciona há 200 anos. Pacificadores, os mocinhos, supostamente. Rovan fica confuso. Se a União são os mocinhos, por que Blake fugiu deles como se sua vida dependesse disso? Sua primeira teoria: talvez a União reprima a mendicância e Blake estivesse com medo. Mas isso não faz sentido, porque Blake tinha uma relação normal com os supervisores locais. Teoria descartada. Então um pensamento mais sombrio surge: e se o abrigo e a União não estiverem em bons termos? Ele também está curioso sobre por que o abrigo está mantendo os eventos daquele dia em segredo. Alguns dias se passam e Rovan se ajusta à rotina: biblioteca, limpeza leve e o uso furtivo de mana para facilitar o trabalho físico. Quando morava na rua, usar mana exigia que ele ficasse parado como se estivesse meditando. Agora, ele circula mana casualmente enquanto caminha e lê. Isso é um salto enorme. O único problema é que sua mana continua se dispersando em vez de se acumular como deveria, o que é irritante, mas ele não perde o sono por isso. Um passo de cada vez. Um dia, as crianças são reunidas. A vice-diretora e Amy estão na frente e começam a ler os nomes para o próximo evento de leitura. Theo, Lily e Noah estão dentro. Mas quando chega no nome de Rovan, ela hesita. Sejamos realistas, o garoto acabou de terminar a sessão de contos de fadas. Colocá-lo na frente de convidados importantes parece arriscado. Mas então ela olha para ele e pensa: ok, este menino é bonito demais para ficar nos fundos. Só o rosto dele já valorizaria o evento. Então, em vez de ler, ele vai apenas observar, sentir a atmosfera. As crianças que não foram escolhidas ficam com inveja, resmungando que o novato conseguiu a vaga só pelo rosto. No dia do evento, Rovan aparece com roupas bonitas e a sala inteira para. Theo o elogia, e Amy o leva ao seu lugar. Convidados VIP começam a entrar. Uma das convidadas para de repente. Ela o reconheceu. Esta mulher já tinha visto Rovan mendigando no frio e ficou impressionada com a beleza dele. O nome dela é Caroline, e ela já era fã dele antes mesmo de entrar. Ela começa a bajular a vice-diretora, e quando esta menciona que Rovan acabou de aprender a ler, Caroline exige que ele leia algo agora mesmo. A vice-diretora tenta explicar que ele está apenas observando, mas vendo o entusiasmo dos convidados, ela cede e pede para Rovan ler o último capítulo. O que aconteceu em seguida ninguém esperava. No segundo em que Rovan abriu a boca, a sala ficou em silêncio. Sua voz tinha um ritmo suave, quente, quase hipnótico. As mulheres na plateia estavam rendidas, olhos lacrimejando, corações batendo mais rápido. Quando ele terminou, a sala explodiu em elogios. Rovan permaneceu humilde, deu todo o crédito à vice-diretora, o que fez as mulheres o amarem ainda mais. Caroline disse que voltaria no dia seguinte só para ouvi-lo novamente. Mais tarde, Rovan está na biblioteca procurando especificamente por livros sobre combinar mana com movimento físico. Blake aparece silenciosamente atrás dele. Rovan finge um susto exagerado, mas na verdade ele sentiu Blake vindo de longe. Blake veio parabenizá-lo pelo sucesso do evento. Rovan pergunta sobre a situação da União. Blake diz que eles estão causando problemas novamente, mas que ele vai lidar com isso junto com os administradores. Rovan diz que tem total confiança nele. Blake menciona que não poderá ir à leitura de amanhã, e Rovan diz para não se preocupar, mas confessa que está preocupado com a segurança de Blake. Isso pega Blake desprevenido. Ao sair, Blake aponta para o livro nas mãos de Rovan, Os Prazeres da Vida, e diz para ele ler depois das sessões. Rovan fica sozinho, pensando. Ele quer saber o seu nível real. Ele poderia se comparar a alguém como Blake. Ele começa a circular mana e, acidentalmente, rasga o livro ao meio. A mana fluiu para suas mãos e aumentou sua força sem aviso. Rovan olha para os pedaços e pensa: bom, isso responde à pergunta. Rovan é chamado ao escritório da vice-diretora. Ela está visivelmente estressada. Acontece que Rovan quebrou o sistema. Todas as nobres agora se recusam a ouvir qualquer outra criança. Elas estão pressionando tanto que a vice-diretora está implorando para ele carregar o negócio nas costas. Rovan aceita sem hesitar. Mas então vem a reviravolta. No anúncio oficial, a vice-diretora chama Theo como leitor especial. A sala congela. Até o Theo fica sem entender. O próprio Theo puxa Rovan de lado e diz: cara, sua leitura está em outro nível. Você vai longe. Isso confirma que todos sabem o que está acontecendo. Rovan está sendo usado como motor secreto, enquanto outros levam o título oficial. Rovan sente uma pontada de tristeza, não por ciúmes, mas porque vai sentir falta de Theo. Agora Rovan está em jornada dupla.
sessões de manhã e à tarde. Ele vê isso como uma oportunidade de praticar. Ele só pede pequenos intervalos, alegando exaustão emocional. A vice-diretora concorda e diz para ele não ir além do quintal. Rovan usa esse tempo para experimentos de mana. Ele descobriu a chave. A mana não responde ao pensamento passivo, ela precisa de um comando direto, de força de vontade. Quando ele acerta, seu corpo brilha. Ele ainda bate em uma barreira de concentração, mas não tem pressa. Ele prefere uma base sólida do que se queimar como os outros. Ele lembra de quando Blake teve que carregá-lo e começa a pensar: e se houver uma forma de usar mana armazenada ou extrair mana do ambiente? Ele percebe que já faz algo parecido ao projetar sua voz. Se ele puder moldar a mana externa, o limite desaparece. Ele testa a teoria e uma folha levita. Ele acabou de inventar algo. No próximo anúncio, Lily é a escolhida. Todos aplaudem, mas Lily não se mexe. Ela olha para Rovan, tentando confessar seus sentimentos, mas as outras crianças começam a falar alto sobre como é injusto Rovan ser ignorado novamente. O momento de Lily é arruinado, e ela sai chorando. Rovan já mudou o foco. Ele percebe que leitores especiais são adotados e saem do abrigo. Isso significa novos ambientes e mais chances de aprender sobre mana. A curiosidade o consome. No dia seguinte, durante o intervalo, ele percebe um rastro de mana roxa. Ele vê o cara grande de antes tentando entrar no abrigo e de repente o homem cai. Sua mana se apaga como uma vela. Outro homem aparece e eles sussurram uma palavra: união. Antes que Rovan processe, alguém diz para ele entrar e fingir que não viu nada. Rovan volta para dentro, gelado. A sessão da tarde é cancelada. As crianças devem ir para os quartos. De repente, Amy aparece e diz para ele arrumar as malas. Você é o leitor especial hoje. Algo está errado. A energia de Amy mudou totalmente, de calorosa para fria e séria. Ele lembra da menção à união e seu instinto grita que tudo está conectado. Amy o leva não para onde as nobres ficam, mas para o anexo, um abrigo separado. O lugar é escuro, opressivo e emana vibrações terríveis. Ele sente que a mana ali é errada. O grandalhão o escolta para dentro de um salão que parece um altar ritual. Dizem para ele sentar e ler um livro específico. Rovan nota um buraco enorme e escuro no centro da sala, um poço carregado com mais mana do que ele jamais sentiu. Mana sombria. Ele começa a ler. O texto é poético e combina com a energia sufocante. Enquanto lê, ele sente: a mana do poço está respondendo, puxando-o. Sua leitura fica sombria naturalmente. Mas então ele percebe o perigo. O poço não está alimentando, ele está alimentando o poço. Sua mana está sendo drenada a cada palavra. Ele se sente enfraquecer, mas sabe que não pode parar. Se parar, o abrigo será exposto. Então ele cria um plano: absorver a mana externa ao redor dele e redirecionar o fluxo para se proteger. Funciona. Agora ele está no controle e decide ganhar tempo, arrastando a leitura. Os organizadores ficam ansiosos porque o ritual deveria ter terminado. A cena muda. Rovan vê o mestre da casa ser agredido. A vice-diretora está lá. O homem que comanda o ritual está furioso, achando que tentaram traí-lo. Rovan desce pelo poço e seu mundo desaba. Pessoas reais foram sacrificadas para o ritual. E entre elas, ele vê um rosto familiar: Pauline. O vilão nota Rovan ali. Blake entra exigindo saber por que o diretor e a vice-diretora estão mortos. O homem confessa que os matou porque tentaram fugir. Eles mencionam uma fruta estranha na árvore. Rovan deveria ter criado mais uma fruta, mas o processo falhou. Blake parece frustrado e, sem hesitar, puxa sua espada do corpo de Pauline. Rovan fica imóvel. Ele lembra que perguntou a Blake por que ele nunca carregava uma espada. Blake disse que sua arma estava sendo usada em outro lugar. Agora Rovan entende tudo. Rovan perde o controle. Ele entra em um estado de fúria absoluta, estilo Mob Psycho. Ele mata o homem ao lado dele e caminha em direção a Blake. Blake percebe que calculou mal. Este garoto de 10 anos está irradiando uma aura sombria aterrorizante. Rovan avança com uma velocidade e força que nenhuma criança deveria ter. Mas a luta para por um segundo quando a atenção de Rovan volta para a árvore amaldiçoada. Ele começa a chorar e mergulha nas memórias presas na árvore. Ele vê o horror, crianças aterrorizadas, pessoas indefesas. Tudo o que foi perdido. E lá no fundo, ele vê uma versão mais velha de si mesmo. Ele é arrancado da memória e encontra a espada de Blake em seu pescoço. O canalha diz que esperou Rovan ter seu momentinho emocional e confessa que sempre soube que Rovan era especial. Ele oferece uma escolha: vir com ele ou morrer. Blake explica que há outra fazenda, outra árvore, e que Rovan cuidaria dela para o Lutel, um culto que usa magia negra para mudar o mundo. Rovan pergunta, com olhos vazios, se Blake construiu a árvore. Blake diz que não tem esse poder, que é trabalho do sumo sacerdote. Blake quer uma resposta. Obviamente, Rovan diz não.
Blake ataca para matar. O mesmo homem que o tratava como irmão agora tenta degolar uma criança sem piscar. Mas Rovan para a lâmina com 2 dedos, usando um controle de mana tão preciso que choca o vilão. Rovan pergunta se ele matou Pauline. Blake, arrogante, pergunta se ele quer vingança. Rovan quebra a espada ao meio e diz: "Você não viverá para ver o amanhã." Rovan o atinge com um soco mágico e o corta em 2. Seus sentidos alertam que um grupo se aproxima. É o Esquadrão da União, liderado por Oscar, vice-capitão da Divisão de Fé. Oscar vê Rovan e pergunta: "Você está usando telecinese? O Lutel te ensinou?" Rovan diz: "Não, eu mesmo descobri." Oscar quase engasga. Rovan começa a dar um baile em Oscar, identifica o posto dele pelo crachá e fala sobre as operações de reconhecimento da União. Eles discutem sobre a árvore. Rovan pergunta quantas dessas existem. Oscar percebe que Rovan não é uma criança normal, ele está focado e controlado em meio ao massacre. Rovan pede para entrar na Divisão de Fé. Enquanto se afasta, Rovan nota uma única moeda no corpo da vice-diretora morta. Ele a pega e segue em frente. Na biblioteca, Rovan e Oscar conversam. Oscar quer saber como ele aprendeu magia sozinho. Rovan diz simplesmente: "Sou inteligente, eu saquei." Oscar admite que o garoto é um gênio, mas tem dúvidas. Rovan explica que acha que Pauline passou habilidades para ele. Oscar aponta o quão impossível isso é. Rovan não tem treinamento, mas matou 2 membros do Lutel, quebrou um ritual de sumo sacerdote e usa telecinese sem encantamentos. E nem está cansado. Oscar explica o que é a árvore, um dispositivo para colher vida humana e criar uma fruta de energia vital, mana solidificada, valiosa no mercado negro por aumentar a capacidade mágica de quem a come. A leitura servia para estabilizar a árvore. Rovan percebe com horror que as árvores eram seres humanos. Rovan quer se juntar à União para lutar contra a Sepultura, a organização sombria por trás do culto. Oscar hesita por causa da idade dele. Rovan pergunta: "A idade é realmente mais importante que a habilidade?" Oscar admite que Rovan é talentoso, mas a União segue regras. Rovan rebate: "Eu sou imaturo." Oscar decide fazer uma entrevista de prática. Pergunta por que Rovan matou os homens. Rovan explica que hesitar significaria que ele seria o próximo, e que aqueles homens não tinham salvação. Oscar pergunta se ele tinha o direito de matar. Rovan diz que foi o desfecho mais justo e que ele assume a responsabilidade. "A União também faz isso", diz o garoto. Oscar fica impressionado. Ele explica o ideal da União, um mundo de felicidade e segurança, mesmo que seja um objetivo impossível de alcançar totalmente. Ele acredita que Rovan pode ajudá-los. Ele anuncia para sua equipe que o abrigo foi limpo e a escuridão eliminada. Antes de partir, Oscar chama Siena, uma elfa negra de mana azul radiante. Ela deve levar Rovan para a União em segurança. Siena é profissional e fria. Rovan, sem filtro, diz que esperava que elfas negras tivessem auras escuras, mas a dela é brilhante. Ela diz que a percepção dele é influenciada pela linhagem dele e encerra o assunto. Oscar se despede, e Rovan deseja segurança à equipe. A cena termina com Rovan e Siena acampando. Ela entrega a ele uma bainha feita à mão. Rovan a aceita, pronto para começar sua nova jornada. Ficou tudo tão emocional que ele imediatamente entra em modo de respeito total, tratando-a como se fosse da realeza ou algo do tipo. Siena logo corta essa: não, para com isso." Mas chamá-la de irmã mais velha também pareceu estranho. Então, depois de pensar por um segundo, Rovan decide chamá-la apenas de Siena, já que eles vão trabalhar juntos de qualquer maneira. É uma solução tão estranha e ao mesmo tempo fofa que Siena precisa literalmente se virar para esconder o quanto aquilo mexeu com ela. Uma assassina elfa negra ficando encabulada por causa de uma criança. Então, Rovan começa a brincar com sua telecinese, fazendo sua lâmina quebrada girar no ar. Siena fica apenas observando. Que diabos de poder é esse? Rovan menciona que o vice-capitão chamou isso de magia telecinética. Siena responde: pode ser. É o mais próximo que temos, mas, honestamente, essa palavra não faz justiça. Rovan fica confuso, então ela explica que a magia dele é legitimamente única. A maioria dos magos precisa entoar feitiços, desenhar círculos mágicos e fazer todo aquele teatro apenas para tocar na mana. Esse garoto simplesmente faz. Sem instruções, sem rodinhas de treinamento, nada. Ela diz a ele que esse tipo de controle bruto de mana é algo que apenas os elfos antigos possuíam, os elfos originais de antes de a raça se dividir em elfos negros, altos elfos e tudo mais. Então ela o olha fixamente nos olhos e diz que, só pela cor dos olhos dele, ela sabe que os pais dele não eram pessoas normais. Essa doeu. Rovan fica em silêncio pensando neles. No dia seguinte, eles chegam à União. E, cara, o lugar não é nada do que Rovan esperava. É basicamente uma cidade inteira.
Siena faz o tour completo, explicando que há um distrito residencial e um comercial, mas o verdadeiro destaque não são os prédios, são as pessoas. Todas as raças do continente vêm para cá. Os guerreiros e magos mais fortes do mundo se estabeleceram aqui especificamente para proteger as pessoas comuns de psicopatas como os da Sepultura. É por isso que chamam o lugar de A Espada e o Livro do Continente. Tem os músculos e o cérebro. Rovan absorve tudo como uma esponja, olhos arregalados, arquivando mentalmente cada detalhe. Então eles são interceptados. Um sujeito chamado Lazarus, diretor do Departamento de Gestão da União, aparece e foca imediatamente em Rovan. Ele o puxa de lado para uma conversa privada e acabam em uma sala agressivamente clara, quase de forma suspeita. Rovan nota isso na hora, porque esse garoto percebe tudo. Rovan já sabe que este lugar é onde os pesos pesados se reúnem, mas o que realmente o alerta sobre Lazarus é sua aura. Não é chamativa ou intimidadora, é perfeitamente controlada. Nem uma gota desperdiçada. De alguma forma, isso é muito mais impressionante do que qualquer exibição grandiosa. Rovan começa a calcular silenciosamente o quão forte esse cara realmente é. Lazarus faz algo inesperado, pede educadamente a mão de Rovan e a segura com ambas as suas. No segundo em que ele faz isso, Rovan sente. Esse homem está fazendo exatamente a mesma coisa de controle de mana que Rovan faz, mas em um nível completamente diferente. É como se Rovan estivesse desenhando bonecos de palito e esse cara estivesse pintando a Capela Sistina. Em vez de ficar com medo, Rovan fica empolgado. Ele não sabia que outras pessoas podiam fazer isso, nem que podia chegar tão longe. O garoto está praticamente vibrando de animação. Os olhos de Lazarus deslizam para a moeda pendurada em Rovan, aquela que ele pegou da vice-diretora. Antes que o homem pergunte, Rovan esclarece: ele não roubou. Era de sua avó, ele apenas pegou de volta o que já era dele. Lazarus pede para ver o emblema na moeda. É aqui que fica interessante. Ele pede gentilmente, mas o corpo de Rovan simplesmente não se move. Ele tenta puxar a mão, tenta mudar o peso do corpo, mas nada. Lazarus basicamente costurou a mana deles, prendendo no lugar sem fazer um único movimento agressivo. É a cela de prisão mais educada em que Rovan já esteve. Rovan analisa a situação em tempo real. Se ele conseguir lidar com a pressão da gravidade e a pressão da mana ao mesmo tempo, talvez consiga escapar. Ele tenta e realmente consegue. Lazarus parece genuinamente impressionado, mas Rovan já está irritado consigo mesmo porque tudo o que fez foi copiar a técnica do próprio diretor de volta para ele. Nada original, exceto que Lazarus percebeu isso também e ficou ainda mais impressionado. Lazarus examina o emblema e, pela primeira vez, seu controle perfeito de mana oscila por apenas um segundo. Rovan percebe instantaneamente. O diretor agradece genuinamente, não apenas por educação, mas por Rovan ter lhe mostrado algo que ele se perguntava há muito tempo. Rovan, ainda curioso, pergunta direto: você é a pessoa mais forte da União? Lazarus ri e desconversa, chamando a si mesmo de apenas um velho guaxinim ajudando a próxima geração. Rovan entende tudo literalmente e perde a piada, o que é bem a cara dele, mas Lazarus responde honestamente: os 17 capitães são aterrorizantes. O comandante acima deles está em outro nível completamente diferente. E ainda há o governador e o alto escalão acima disso. Comparado a essas pessoas, sim, o termo guaxinim faz sentido. Rovan pergunta se pode voltar com mais perguntas outra hora e Lazarus diz que sim, basta agendar um horário. Ao terminarem, Rovan arquiva mentalmente Lazarus em duas categorias, bom e forte. Um elogio e tanto vindo desse garoto. Ele sai sentindo-se confiante, vir para a União foi a jogada certa. Então ele vê sua nova casa, a Academia da União. Siena explica que é onde os membros da União enviam seus filhos quando estão em missões longas, o que a torna uma escola cheia de crianças que cresceram nessa vida. Não é especializada. Cobre esgrima, magia, artes marciais, tudo. A ideia é que 5 anos ali transformem Rovan em algo genuinamente aterrorizante. No segundo em que ela menciona a escola, algo em Rovan se acende. No dia seguinte, nosso garoto está impecável em seu novo uniforme, pronto para aprender. Ele pergunta a uma mulher se ela é a professora e ela diz: ah, esqueci de me apresentar direito. Acontece que ela é Daphne, chefe de assuntos acadêmicos e professora de idiomas. Basicamente, ela é alguém muito importante. Ela entrega a ele o horário do primeiro ano com uma lista de disciplinas eletivas. E, mano, as opções são incríveis. Manipulação de mana, esgrima, astronomia e todo tipo de coisa legal. Nosso garoto olha para esse menu de conhecimento e seus olhos brilham. O que ele faz? Ele marca cada uma das caixas. Quando Daphne recebe o papel de volta, o queixo dela cai. Garoto, você é louco. Essa carga horária quebraria a maioria dos alunos. Se você reprovar em uma aula sequer, está frito. Mas nosso garoto fica lá tipo, qual é o problema? Ele genuinamente não entende porque alguém acharia difícil estudar. Daphne olha para ele como se ele fosse um extraterrestre,
Por que tipo de criança quer estudar tudo? A maioria prefere comer terra a fazer lição de casa, mas esse pequeno psicopata é feito de outra forma. Ela tenta avisá-lo sobre a quantidade insana de deveres, mas ele não muda de ideia. Por fim, ela desiste e aceita a lista dele, pensando, quer saber? Deixe-o aprender da maneira mais difícil. Ela pede para ele segui-la até a primeira aula. Rowan entra na sala de aula atrás de Daphne e seus olhos disparam para todos os lados, absorvendo tudo. Ele nota imediatamente algo importante. Cada criança naquela sala tem uma mana muito mais densa do que a dele. Isso confirma o que ele suspeitava. O corpo dele é o problema, não a capacidade. Daphne o apresenta como aluno transferido que chegou atrasado e lhe dá a palavra. Rowan se levanta e tem flashbacks daquelas sessões de leitura no abrigo, então o ambiente parece familiar. Ele faz uma introdução educada e gentil sobre esperar se dar bem com todos. E, cara, a voz desse garoto é tão suave e sincera que toca o coração da professora. Olha só esse pequeno bastardo já conquistando a mestre. A aula começa. Daphne pede para todos abrirem na página 24 e pede para Rowan ler, já que sabe que ele aprendeu no abrigo. Ele abre o livro e o reconhece imediatamente. É o mesmo livro que Amy usava para testá-lo. Sua mente volta ao abrigo, onde ele lia maravilhosamente com aquele tom elegante que hipnotizava todos. Mas agora ele se sente estranho porque Amy, a garota que o ensinou, era parte do grupo Lutel que o traiu. Ainda assim, nosso garoto é maduro para a idade. Ele pensa que talvez devesse dar a ela uma chance de se explicar, porque ainda não conhece o lado dela da história. Na cabeça dele, ele pensa, as pessoas são muito mais complicadas do que os livros didáticos, o que é bem profundo para uma criança. Quando ele termina de ler a passagem, a classe inteira explode em aplausos. Até a professora se derrete sobre o quão talentoso ele é, elogiando a escola por conseguir um aluno tão dotado. Depois da aula, algumas crianças se aproximam. Cara, você é insano. Daphne nunca se impressiona com alunos, mas ele a deixou abalada. Nosso garoto está colecionando fãs por todo lado. Então, uma garota de cabelo curto e olhos verdes se aproxima. No momento em que a vê, algo clica. Ele a reconhece daquela visão que teve antes. Ela se apresenta como Sophie Paul, presidente da classe e representante estudantil. Eles apertam as mãos e ela pergunta quais eletivas ele escolheu. Ele menciona esgrima e ela nota que ele só tem uma pequena adaga. Ela pergunta, você está tentando entrar para a União. Rowan fica confuso porque ele literalmente só queria estudar tudo, nem estava pensando na União. Mas agora ele está curioso e pergunta se precisa de esgrima para entrar. Sophie dá aquele olhar de cara, você está falando sério agora? O que o faz pensar se disse algo estúpido. Na cena seguinte, os alunos aparecem no campo de treinamento onde o instrutor espera. De repente, todos disparam em direção ao instrutor e nosso garoto fica tipo, o que está acontecendo? Eles gritam de volta, estamos indo na frente. Mas a parte louca é que todos estão usando mana para aumentar a velocidade. Os olhos de Rowan brilham porque agora ele entendeu, vamos fazer assim então. Ele ativa sua própria mana e ultrapassa cada um dos alunos, apesar de ter começado muito atrás. Até Sophie observa aquilo, pensando que aquele garoto não é normal. Ela percebe que a velocidade dele é artificial porque ele faz parecer fácil demais. Enquanto isso, nosso garoto não liga para a corrida ou para vencer. Ele está se divertindo como nunca, rindo e desafiando todos a pegá-lo. Toda essa confusão chamou a atenção do instrutor. Ele se vira, vê essa criança minúscula voando pelo campo e pensa, preciso ficar de olho neste aqui. Momentos depois, a corrida termina. Todos estão arquejando, amaldiçoando quem teve essa ideia. Enquanto isso, nosso garoto está relaxado. Todos se reúnem para a assembleia e Rowan está apenas feliz por ter encontrado pessoas que usam mana como ele. Enquanto isso, Sophie está tendo uma crise existencial. Esse garoto é sequer humano? A forma como ele acelerou, como deu uma volta em todo mundo e o fato de não estar nem cansado. Ela está convencida de que ele pode ser um demônio. Rowan percebe que ela está encarando e pergunta alegremente, você gostou da corrida? Sophie está gritando internamente, esse pequeno demônio acabou com todos nós e ainda tem a audácia de perguntar se nos divertimos. Depois que todos recuperam fôlego, o instrutor se apresenta como Diego Sanches, um mestre de esgrima e o professor deles. Nosso garoto está ansioso para aprender com esse cara. Diego manda todos pegarem uma espada de madeira. Dá para ver a dor no rosto das crianças porque ainda estão exaustas daquela corrida mortal. Mas Rowan fica ali, paralisado. Diego diz, garoto, mexe essa bunda. Mas nosso garoto hesita, olhando para a espada de madeira como se ela fosse mordê-lo. Ele está tendo flashbacks de estresse pós-traumático de Blake, e Diego percebe na hora. O instrutor vê o medo nos olhos dele e solta um pouco de sabedoria. Olha, uma espada pode ser perigosa, claro, mas no fim das contas é apenas uma ferramenta. A espada não tem intenções, ela revela o caráter de quem a segura. Por isso você precisa encarar esse medo.
Aquilo bateu diferente no nosso garoto. Ele tem um momento de realização. Espera, se Blake tivesse me batido com um bastão, eu estaria com medo de bastões agora. Ele entende que as espadas não são um problema, mas sim a pessoa que as empunha. Então ele caminha e pega a arma, pensando que não precisa se tornar um mestre lendário, mas também não deve fugir disso. Diego observa Rovan pegar a espada e nota duas coisas. O garoto tem talento natural na forma como a segura, mas falta força de vontade. O instrutor anuncia lutas de treino em duplas e diz que qualquer método de luta é válido, desde que você vença o oponente. Então Diego solta a bomba. Rovan vai lutar contra Sophie. Ambos ficam tipo, o quê? As outras crianças já estão fazendo apostas, dizendo que Sophie vai destruí-lo porque vem de uma família prestigiada de esgrimistas e tem treinamento real. O professor dá o sinal e a partida começa. Sophie assume uma postura aberta com a espada, parecendo profissional e encarando o garoto como um falcão. Rovan pensa, então é assim que a esgrima real se parece. Ele está impressionado com o controle dela. É completamente diferente da experiência aterrorizante com Blake. Ele ajusta sua própria lâmina, imaginando o que significa uma boa esgrima, e cai naturalmente em sua própria postura. No segundo em que ele faz isso, os olhos de Diego e Sophie se arregalam. Esse garoto acabou de assumir uma postura neutra perfeita na primeira tentativa, como se não fosse nada. É o tipo de coisa que deveria ser impossível para um iniciante. Sophie está abalada, mas não vai perder porque o orgulho de sua família está em jogo. Ela avança com o primeiro ataque, totalmente comprometida. Rovan esquiva. Sophie ataca de novo. Ele esquiva. Ela mira no peito. Ele já saiu do caminho. Ela tenta um ângulo diferente. Nada. Ele previu isso também. Ela fica cada vez mais frustrada porque esse menino a está lendo como um livro aberto, desviando e bloqueando cada movimento. Parece que ele pode ver o futuro. Eventualmente, Sophie é empurrada para trás, totalmente na defensiva, e está entrando em colapso mental porque seu oponente cauteloso previu cada passo dela. Por fim, ela admite a derrota e pede uma revanche. Nosso garoto sorri e concorda. Depois de tudo, eles conversam por um tempo e Sophie está genuinamente impressionada com o talento natural dele. Acontece que eles lutaram 4 vezes no total e ficaram empatados em 2-2. Sophie está animada agora, achando que finalmente encontrou alguém com quem vale a pena treinar regularmente. Os outros alunos estão empolgados porque a próxima aula é de magia, o que significa que podem finalmente sentar e descansar. Mas Rovan fica confuso. Esta não deveria ser uma das aulas mais importantes para entrar na União. Todos olham para ele como se ele tivesse 2 cabeças. Um garoto diz, cara, nosso professor está tão acima do nosso nível que é basicamente impossível aprender qualquer coisa com ele. Rovan pensa, aprender magia é difícil, mas quão ruim o professor pode ser? Nesse ponto, os outros alunos percebem que esse garoto não sabe nada do senso comum. Explicam que o cara que ensina magia básica é um ex-comandante e o decano de magia da academia, o lendário professor Arthur. Momentos depois, a aula de magia começa. Professor Arthur entra e Sophie sussurra para Rovan sobre como esse cara era um comandante lendário, basicamente o Chuck Norris da magia. Nosso garoto analisa a mana do professor e percebe que é ainda mais densa que a do diretor. Rovan se pergunta quem é a pessoa mais forte da União e, mais importante, posso desafiá-la para uma queda de braço. Arthur nota o garoto novo e se apresenta, mas logo acrescenta que a maioria dos alunos acha a aula dele um tédio infernal. Mas Rovan está lá com estrelas nos olhos, querendo genuinamente se tornar um mago. Isso ganha o dia do velho professor. Ele elogia o espírito do garoto, mas avisa, seguir o caminho da magia significa basicamente abandonar o caminho da esgrima, certo? É aí que a ficha cai para Rovan e ele entende por que os colegas o olharam estranho mais cedo. Ele pergunta o porquê, e Arthur pede para Sophie explicar. Ela diz que, para dominar a magia, é preciso aprender uma quantidade insana de conhecimento, o que exige um esforço enorme do corpo e da mente. Mesmo sendo dotado, não se é reconhecido como um mago de verdade sem pelo menos 10 anos de treinamento. Arthur confirma e acrescenta que já é difícil entrar para a União após a formatura, mas ser um mago de primeira classe não é suficiente para ser um membro ativo, é preciso chegar pelo menos à 2ª classe. Ouvindo isso, nosso garoto fica meio desanimado, mas logo solta, tudo bem, fechado. Vou chegar à 3ª classe antes de me formar. Todo mundo fica boquiaberto porque o garoto claramente não tem ideia do que 3ª classe significa. Arthur tenta não rir enquanto escreve no quadro, explicando que a esgrima é o foco principal da União, enquanto a magia busca conhecimento e sabedoria. Então ele desenha uma fórmula super complexa para criar um feitiço básico de flecha de fogo. Mas algo está errado, e nosso garoto percebe imediatamente porque viu essa fórmula exata antes, lá no poço ritual. Arthur fica impressionado, explicando que a maioria não notaria o erro por ser muito complicado. Ele diz que, enquanto a flecha de fogo é básica, feitiços avançados são exponencialmente mais difíceis. Ele demonstra o feitiço, criando uma flecha de fogo linda.
Mas Rovan nota algo estranho. A flecha parece instável, como se fosse apagar a qualquer momento, tipo a minha motivação num domingo à noite. Arthur explica que fórmulas mágicas precisam ser perfeitas. Um erro minúsculo após usar tanta mana pode destruir o feitiço. Ele adiciona o componente final à fórmula e, boom, a flecha fica muito maior e mais poderosa. Todos ficam hipnotizados. Arthur dá mais uma aula. Magos precisam memorizar essas fórmulas e garantir que sejam impecáveis sempre. Ajustar um feitiço exige paciência e habilidade insanas. Transformar uma flecha de fogo em uma bola de fogo gasta mais mana e força a mente. Além disso, a magia tem muito mais limitações que a esgrima. Sophie completa dizendo que canalizar mana em uma arma é geralmente mais fácil e eficiente. O instrutor acrescenta que usar mana é exaustivo, então o poder de um mago depende totalmente de suas reservas pessoais. Rovan conecta os pontos. Se o poder é limitado pelo tamanho da reserva de mana, a mana naturalmente baixa dele será um problemão. Ainda assim, ele pensa que, se estudar os princípios a fundo, talvez encontre uma solução alternativa. Professor Arturo testa perguntando o que é necessário para lançar um feitiço. Rovan responde corretamente que precisa de uma fórmula, mas acrescenta que seria impossível lembrar delas no meio de uma batalha. Por isso desenvolveram círculos mágicos, que representam os princípios da fórmula. De repente, Rovan tem outra epifania. Aquelas tatuagens que viu no braço do diretor do abrigo eram um círculo mágico, e não uma crise de meia-idade com escolhas duvidosas de tinta. Arthur confirma que alguns magos gravam os círculos no corpo para lançar feitiços mais rápido. O círculo é o símbolo. Se a fórmula é a equação, o círculo é sua representação simbólica. Então Rovan manda outra pergunta. A entonação, chanting, é apenas a conversão verbal da fórmula. Arthur fica espantado. O garoto descobriu isso no primeiro dia, enquanto outros estão lá há 3 anos e ainda não sabem qual ponta da varinha apontar. Rovan explica. A fórmula é o projeto. O círculo é o símbolo. Logo, a entonação deve ser a conversão linguística. O professor sorri de orgulho. Esse é um conceito que muitos levam anos para estudar. Arthur confirma que entoar é sobre dizer as palavras certas e infundir mana em cada uma. Ele demonstra lançando uma bola de fogo poderosa apenas com a voz. Ele menciona que velocidade, tom e estado emocional afetam o feitiço, assemelhando-se a uma recitação. Nosso garoto fica fascinado. Nenhuma leitura na vida o cativou tanto quanto aquela. O professor teme ter assustado Rovan com tanta complexidade, mas o garoto responde, que nada, agora estou ainda mais interessado. Arthur começa a ensinar línguas antigas, entregando livros para decodificar, e dá para ver o desespero no rosto das crianças. Ao fim da aula, Sophie está exausta de tanto dever de casa. Rovan está bem, pois esse maluco encheu o horário sem intervalos. A curiosidade dele é quase irritante. Sophie menciona que o colega de quarto dele se chama Lucas e vai embora. No dormitório, nosso garoto já está no batente. Ele tenta entender o feitiço pela fórmula, pensando que, já que não tem reservas para magia normal, talvez possa criar um novo tipo de magia adaptado às suas habilidades. E, para seu choque total, ele consegue criar um feitiço funcional. É incrível, mas tem um porém, o custo físico foi brutal. O feitiço funcionou, mas o nocauteou. Quando Lucas volta para o quarto, encontra Rovan desmaiado no chão. Mas o que diabos aconteceu aqui? Enquanto Rovan está apagado, ele ouve uma voz familiar chamando por ele. É Sienna, sentindo-se culpada por terem forçado demais o garoto. Eles achavam que ele era um gênio que aguentava tudo, mas claramente erraram a mão. Finalmente, Rovan abre os olhos e vê Lucas pairando sobre ele como uma mãe-galinha preocupada. Lucas respira aliviado por ele não ter morrido. Apresenta-se formalmente como Lucas von Parcel e confirma ser o colega de quarto. Rovan está confuso. Espera, eu desmaiei. Pelo visto, sim, mas não foi nada grave. O que ele não entende é porque Lucas está agindo como se fosse o segurança particular dele. Acontece que o pai de Lucas é ninguém menos que Oscar, o vice-capitão, que ordenou ao filho que cuidasse de Rovan. E o cara está realmente esperando que Rovan fale bem dele para o papai querido. Pelo jeito tranquilo de Lucas, Rovan decide que ele é confiável. E vale notar, Lucas é enorme. Parece um veterano, mas é do mesmo ano, embora seja 2 anos mais velho. Ele reprovou por faltas 2 vezes, um profissional em matar aula. Lucas pergunta se Rovan se nocauteou praticando magia e confessa estar decepcionado por Rovan não focar na esgrima, já que ele tem tanto talento. Rovan percebe que, embora Lucas seja reprovado, sua mana é densa e seu corpo é super treinado. Ele se sente até inseguro por estar ficando para trás. Apesar de ter acabado de acordar de um desmaio, Rovan quer ir para a aula, mas Lucas o convence a matar a aula, pegar um ar e comer. Rovan aceita, mas brinca. É por isso que você rodou 2 vezes. Eles saem para comer e Rovan sente um rastro de mana. Eles vão a uma loja de magia. Rovan vê itens infundidos com mana enquanto Lucas espirra sem parar por causa do pó. O cara é alérgico à loja inteira. Então, Rovan percebe algo terrível. Ele está pobre.
totalmente quebrado. Ele se arrepende de não ter guardado o dinheiro do abrigo. Lucas, sendo um amigão, se oferece para pagar, já que faz parte da missão do pai dele. Rovan brinca pedindo para Lucas comprar a loja toda. Lucas puxa um punhado triste de moedas que não compra quase nada. Rovan começa a procurar algo no orçamento plebeu do colega. Algo chama sua atenção, um ovo com um círculo mágico bizarro esculpido. Tem uma assinatura de mana nítida e turva. O melhor de tudo, é baratinho. O dono explica que é a pedra de Galatia, usada como decoração. Ninguém acredita que vai chocar, então é um peso de papel inútil. Rovan pergunta o que tem dentro, mas nem o dono sabe. Diz a lenda que é uma gaiola para uma criatura misteriosa. O dono comprou para lucrar, mas ninguém se interessou. Rovan pergunta se quebrar o selo resolve, mas o dono avisa que precisaria de um feitiço único. Nosso garoto está fisgado. O círculo mágico ali é nível mestre, 10 vezes mais complexo que uma bola de fogo. Lucas concorda em comprar. É mais legal que um livro chato e você pode usar para bater na cabeça de alguém se precisar. Lógica impecável. Rovan sai feliz com seu ovo mágico. Já é noite, mas Lucas quer fechar o dia em grande estilo e sugere visitarem o lugar mais impressionante da União, a Torre do Relógio. De longe, o governador, autoridade máxima do continente, observa a torre. Rovan reflete sobre a jornada para chegar ao nível dessas lendas e se sente determinado a estar entre eles. Eles ficam lá até o sol sumir. Rovan está hipnotizado pela altura da torre. Pergunta a Lucas sobre os ponteiros vermelhos. Lucas coça a cabeça, espremendo seus 2 neuroninhos para lembrar, e diz que a banda externa mostra o ano. Rovan percebe que os símbolos são línguas antigas. Lucas admite que nunca aprendeu a ler aquele relógio, mesmo vivendo ali a vida toda. Rovan usa seu cérebro gigante e decifra. Ano 262, 14 de junho, 19 horas e 20. Ele levou 1 minuto para fazer o que Lucas nunca se importou em aprender. Mas o clima fica pesado. Rovan está obcecado pela torre porque a viu naquela visão terrível da árvore. A visão mostrava a torre como o marco zero de uma destruição apocalíptica. E, se ele lembra bem, o relógio na visão marcava 14 de junho, exatamente daqui a 10 anos. Eles voltam para o dormitório. Lucas pega sua espada de madeira e sai para treinar. Ele pode matar aula, mas nunca perde o treino físico. Rovan fica sozinho com seus pensamentos espiralando. Aquela visão precognitiva precisa ser mudada. Ele entra em seu palácio mental para revisar cada detalhe da destruição com memória perfeita. Ele sobrepõe a realidade com a visão sombria, costurando as cenas como um detetive. Ele recria o pesadelo e hesita. Não quer ver aquilo de novo. Mas ele vê os corpos no chão. Parecem seus amigos. Sophie, Lucas e Siena estavam lá, sem vida e um pouco mais velhos. Esse é o futuro que ele se recusa a aceitar. Ele se sente fraco e percebe que será um fracasso se não mudar. Ele quer saber qual era o seu posto naquela visão. Ele vasculha os dados e encontra seu eu futuro. O ângulo não mostra o distintivo de ranking. Ele mergulha mais fundo na memória da união em chamas e foca no peito do seu eu futuro. O sangue dele gela. No lugar do distintivo, há um buraco enorme no peito. Rovan vai morrer de forma horrível. Ele volta a si, com a alma esmagada. Pensa se a visão foi um aviso da árvore. O fim da união significa o fim da humanidade. Ele lembra de uma figura encapuzada na visão. Talvez ela seja a chave. Rovan decide que precisa criar um novo futuro, começando por mudar a si mesmo. Na visão, ele usava o terno preto da União. Talvez não se tornar um membro oficial mude o destino. Ele poderia ir para o departamento de gestão, terno vermelho, ou, a opção mais louca, mirar no terno branco que apenas o comandante usa, e conseguir isso antes dos 10 anos passarem. No dia seguinte, Lucas avisa que a professora Daphne quer vê-lo antes da aula. Rovan vai até lá e ela age como uma mãe preocupada, perguntando da saúde dele. Lucas abriu o bico, e ela registrou como licença médica para não prejudicá-lo. Ela implora para ele largar algumas eletivas antes de ter outro colapso, mas Rovan não arreda o pé. Ele está ansioso pelas aulas. Rovan agora cultiva mana tão naturalmente quanto respira. Ele encontrou uma nova missão, transformar todos os seus amigos em potências. Ao entrar na sala, todos o olham preocupados. Ele se emociona e decide, se todos chegarem ao nível Tier Deus, talvez sobrevivam ao apocalipse. Ele pede a atenção de todos. Chama os nerds de magia e os manos da espada. Todos ficam tocados por ele lembrar o nome de cada um, até dos figurantes. Sophie pergunta o porquê disso, e Rovan explica. Ele quer que todos façam ambos os cursos, magia e esgrima. As meninas aceitam na hora, o charme de protagonista está no máximo. Os meninos hesitam, mas Rovan convence até Lucas a tentar magia por um dia. Ninguém diz não para aquela cara. O professor Arthur entra na sala e se surpreende com o auditório lotado. Ele fica empolgado e convida Rovan ao palco para uma demonstração. Enquanto isso, do lado de fora, várias autoridades aparecem.
Lazarus, Siena, Oscar, Diego e até o diretor da academia. Estão todos ali para observar o calouro prodígio. Daphne avisa que não podem interromper. Ao abrirem a porta, são atingidos por um calor intenso. Uma chama carmesim flutua no ar, mas Rovan parece calmo e feliz. Casting de bola de fogo não é algo para um calouro, isso só é ensinado no 5º ano. Os adultos ficam boquiabertos. Diego nota a densidade anormal da magia. Lazarus percebe que o fogo está estável demais, mantendo tamanho e temperatura constantes, não é uma bola de fogo normal. Siena se preocupa com a saúde dele, mas Rovan tem controle total. Ele mantém a chama enquanto analisa a barreira defensiva de Arthur, pensando até se deveria jogar o fogo contra ela só para testar, pensamentos intrusivos. Ele elogia Arthur e pergunta o nome do feitiço. Arthur está em choque por Rovan conseguir conversar enquanto mantém tamanha concentração. Arthur encerra a demonstração sufocando o fogo com sua barreira. Lazarus sobe ao palco e explica que o feitiço se chama Barreira de Chamas Azuis. Rovan acha o nome incrível. Arthur pergunta se Rovan já deu um nome para sua técnica, mas o garoto desconversa, dizendo ser apenas uma bola de fogo básica. Lazarus pergunta por que ele fez algo tão perigoso. Rovan diz que confiava em seu controle e no professor, ele só queria mostrar aos colegas que nada é impossível. Arthur sente que seus métodos de ensino Boomer podem estar ultrapassados diante de tal gênio. Rovan pede mais um tempo e chama Lucas ao palco. Ele quer ajudar o esgrimista a lançar seu primeiro feitiço. Rovan acredita que magia e esgrima são apenas variações do manejo de mana. Mas Lucas nunca abriu um livro de magia. Rovan tenta ensinar uma entonação em língua antiga, mas Lucas se atrapalha todo. Rovan tenta traduzir para uma forma de poema rítmico, mas todos na sala parecem perdidos. Rovan sente uma onda de impotência. Se eles não conseguem entender nem o básico, como vão sobreviver daqui a 10 anos? Ele entra em pânico. Arthur intervém para salvar a situação, elogiando a tentativa e pedindo para Rovan escrever a fórmula no quadro. Rovan usa telecinese para escrever com giz de forma fluida. Lazarus e Arthur estudam a fórmula e percebem que não é um simples ajuste. O garoto mudou elementos fundamentais para tornar o feitiço mais eficiente e adaptado para quem não é mago. O mestre e o diretor se entreolham, percebendo que estão diante de algo que vai mudar a história da magia. Rovan criou um feitiço que funcionava melhor para ele pessoalmente. Ele não percebe o quão absurda é essa afirmação, mas ele está basicamente dizendo que inventou uma fórmula mágica completamente nova do zero. O diretor e o decano trocam um olhar. Eles precisam ter uma conversa séria sobre o que fazer a seguir e decidem marcar uma reunião em outro lugar. Antes de partir, o diretor Lazarus agradece ao nosso garoto por mostrar uma fórmula tão inovadora. Enquanto isso, o decano se vira para a Elfa Negra e pergunta seu nome. Ela se apresenta como Siena, da Coluna da Fé, saudando a todos formalmente. Então, o decano inesperadamente joga o resto da palestra de hoje para ela. Você pode ensinar qualquer coisa. Diga para estudarem, praticarem esgrima ou o que for. Qualquer coisa serve, desde que ninguém morra. O professor Diego também tem a audácia de empurrar sua próxima aula para a pobre Siena, que estava apenas ali no lugar errado e na hora errada. Antes de saírem, há uma última coisa. O professor Arthur desfaz a barreira mágica que o separava dos alunos. Os adultos saem para discutir negócios sérios, deixando Siena sozinha com uma sala cheia de calouros caóticos. O auditório fervilha com sussurros sobre o que acabou de acontecer. Siena cala todos batendo a mão na mesa com força. Esse único movimento assusta a maioria dos alunos, deixando-os em silêncio absoluto. Siena anuncia que foi temporariamente designada para cobrir as aulas restantes. Ela vai tratar aquilo como uma aula de verdade e é bom que eles façam o mesmo. Ela pode parecer profissional e confiante, mas internamente está surtando. Ela está completamente fora de sua zona de conforto. Ela não nasceu para ensinar, cara. E, veja bem, você pode culpá-la? Ela deveria ser uma soldada de elite. Enquanto isso, todo o corpo docente, incluindo todos que testemunharam o show de magia de Rovan, foi convocado para uma reunião de emergência. Alguns professores estão nervosos porque, pelo visto, uma reunião de comitê de emergência desse tipo não acontecia há anos. Eles estão lá sentados, suando e se perguntando, o que diabos está acontecendo? O diretor Lazarus entra calmo como sempre, pronto para pautar a política educacional da Academia da União. E o primeiro item da lista é o nosso garoto Rovan, a razão literal de estarem todos ali. O professor Arthur se levanta e expõe os fatos sobre o garoto e a situação da bola de fogo. A mente do velho está explodindo porque, aparentemente, esse calouro olhou para um feitiço complexo e pensou, não, vou fazer do meu jeito, e criou algo único. Claro, o poder era fraco, mas o garoto editou a fórmula mágica como se estivesse fazendo remix de uma música. A habilidade de reconstruir feitiços com tanta liberdade é algo nunca visto antes. Obviamente, alguns professores olham com ceticismo, mas quem vai contestar quando o decano de estudos mágicos já verificou tudo? Lazarus promete até usar os recursos do departamento para analisar isso mais a fundo. Basicamente,
Eles têm que aceitar que esse garoto pode ter descoberto uma maneira inteiramente nova de abordar a magia. Legal, então Rovan parece um gênio que surge uma vez por geração, certo? Mas, como academia, eles precisam descobrir como ensinar esse prodígio sem estragar tudo. Alguns professores querem manter os métodos da velha guarda, mas outros argumentam que um gênio assim precisa de educação especializada. O problema é que educação personalizada vai contra os princípios de uma instituição pública. Eles não podem errar e perder alguém tão talentoso. Alguém sugere deixá-lo entrar para a união antecipadamente, e imediatamente a sala vira uma bagunça de gente gritando e discutindo. No fim, concordam que treinamento de campo é o caminho, mas precisam ser cuidadosos. Arthur fica em silêncio por um segundo e você percebe que ele está pensando fundo. Finalmente, ele solta a bomba. Rovan pode ter problemas de personalidade. Os outros professores ficam confusos, pois ouviram que o garoto é gentil e educado. Arthur não nega isso, mas se preocupa que Rovan não considere realmente os sentimentos dos outros. Veja bem, a união valoriza habilidade e desempenho acima de tudo. Com o talento insano de Rovan, ele vai se destacar imediatamente, mas do jeito que é agora, ele pode ter dificuldade em ser aceito. Ele poderia falhar na fase final do exame de admissão, que é apenas uma entrevista com alguém que se importa com o caráter. Alguns professores defendem Rovan, dizendo que suas ações vêm de boas intenções, ele é apenas sem noção e acaba deixando as pessoas desconfortáveis sem querer. Como o conselho está apenas andando em círculos, Lazarus sugere trazer o garoto para uma entrevista. Rovan é escoltado até a sala do corpo docente e senta-se à enorme mesa, parecendo nervoso. A professora Daphne tenta deixá-lo confortável e pergunta como ele se sente. Ela adivinha que ele se sente mal pelo que aconteceu com Lucas mais cedo, e ela acerta em cheio. Rovan admite estar frustrado por não entender as capacidades de seu amigo adequadamente. Arthur tenta confortá-lo, dizendo que ensinar magia é difícil e que o dia de hoje mostrou essa realidade. Rovan esteve ali sentado pensando demais e formou algumas teorias sobre seus colegas. Talvez Lucas não tenha dado uma chance real à magia por falta de interesse. Talvez ele tenha começado a treinar com a espada cedo demais e seu cérebro só tenha se desenvolvido para essa habilidade. Rovan sente arrependimento por ter pressionado o amigo. Mas então, nosso garoto solta outra pérola. Ele está preocupado que Lucas e seus outros amigos possam estar doentes. Esse prodígio genuinamente acha que seus colegas, que têm talentos normais, possuem algum tipo de enfermidade apenas por não serem gênios como ele. Arthur rapidamente o tranquiliza. Não há doença nenhuma. Ouvir as palavras do velho professor ajuda o nosso gênio excêntrico a relaxar. Vendo Rovan sorrir, Lazarus pergunta por que ele estava tão ansioso para ensinar magia a todos. Rovan explica que nem precisa ser magia especificamente. Ele só quer ficar mais forte junto com seus novos amigos para que todos possam se tornar membros oficiais da União juntos no futuro. Ao ouvir essa resposta inocente e sincera, as preocupações dos professores evaporam. Eles perdem o medo sobre a personalidade de Rovan, e Daphne o olha com puro orgulho. O encontro termina bem e Rovan pode finalmente respirar. Em poucas horas, os professores redigem uma política educacional inteiramente nova para os calouros. Eles vão nivelar o ritmo de cada aluno. As habilidades acadêmicas seguirão os melhores estudantes, enquanto o desenvolvimento social seguirá a média. A Academia da União está prestes a tomar um rumo completamente novo. Imagine ser tão dotado que você acidentalmente reforma todo o sistema educacional da sua escola. O corpo docente passou a noite em claro resolvendo os detalhes, e no dia seguinte, implementam tudo imediatamente. No campo de treinamento, vem o anúncio. Professor Diego Sanches declara que esgrima e magia agora são obrigatórias para todos os alunos. Lucas nem ouve o anúncio porque está bocejando alto o suficiente para acordar os mortos. Rovan fica chocado com a rapidez da mudança. Além disso, membros ativos da União agora participarão de cada aula como instrutores assistentes. E mais, Rovan, Sophie e Lucas treinarão exclusivamente entre si, alternando lutas. Lucas está empolgado. Ele morria de vontade de testar as habilidades do colega de quarto. Sophie também está animada para ver como sua esgrima se sai contra os melhores. Lucas desafia Rovan primeiro. Quando chega a vez de Sophie, não demora muito para que sua espada de madeira seja arrancada de sua mão. Ela achou que daria uma luta decente, mas esse sonho morreu rápido. Rovan é um monstro que lê os movimentos dela como se tivesse o roteiro da luta. Mas Sophie não desiste. Ela nota uma pequena abertura e pensa que, com mais treino, talvez consiga acertá-lo. Após a derrota, ela aperta a mão de Rovan e pergunta sobre falhas em sua técnica. Rovan explica que a mana dela flui de forma ligeiramente errada. Se ela ajustar a direção do fluxo, melhorará na hora. Lucas se intromete e simplifica dizendo que ela precisa parar de balançar a espada loucamente e focar na precisão, além de mencionar que as pernas dela vacilam às vezes. Rovan concorda que Lucas é duro, mas tem razão. Ele acrescenta que Sophie está dividindo a mana 50-50 entre a parte superior e inferior do corpo. Se ela focar mais na metade inferior para estabilização, sua postura melhorará drasticamente. Enquanto Rovan dá conselhos valiosos,
Lucas apenas a zoa. Ver seus 3 melhores alunos interagindo dessa forma faz Diego sorrir. Ele pensa que Arthur estava errado sobre Rowan ter problemas de personalidade. Vendo quão bondoso o garoto é, ele percebe que os adultos se preocuparam à toa. Alguns dias se passam e nosso garoto está de volta com Daphne para outra conversa franca. Essa mulher tem sido basicamente sua fada madrinha, garantindo que ele tenha tudo o que precisa. Rowan está prosperando. Ele não carrega mais aquele peso emocional sobre os amigos, agora entende as forças e fraquezas de cada um. Daphne está orgulhosa por esse gênio ter finalmente aprendido o básico da empatia humana. A vida na academia tem sido boa. Os amigos o apoiam, dividem lanches e vivem aquela vida escolar saudável. Mas há uma situação que deixa nosso garoto confuso. As meninas continuam chamando para sair, dando dicas, pedindo para ele ir às compras ou olhar flores após a aula. E este nerd absoluto não consegue compreender o que nada disso tem a ver com os estudos. Daphne tenta não rir, pois sabe que os hormônios existem, mas a resposta padrão de Rowan para cada convite é: não, vamos estudar juntos. O cara não tem noção nenhuma. Daphne decide investigar e pergunta se há alguma garota de quem ele seja próximo. A primeira pessoa que vem à mente é Sophie. Ele diz: ela é diferente das outras meninas. E antes que você se empolgue, ele explica: ela é uma excelente esgrimista e a única outra caloura que consegue produzir chamas. Bem romântico, né? Mas, na verdade, Rowan ficou mais próximo dela ao saber de seu passado triste. Sophie é filha ilegítima de uma família nobre importante, e seu pai só a matriculou na União por influência política. Ela vive sob pressão desde o nascimento. Rowan a vê como uma querida amiga com quem pode aprender. Quanto a Lucas, Rowan tem um respeito enorme pela força física dele, mas solta sua teoria pessoal. Ele acha que o colega treina tanto que seu cérebro foi preenchido por músculos, e é por isso que ele odeia estudar. Rowan tem um diagrama mental de que o cérebro de Lucas é pura fibra muscular onde deveria estar a massa cinzenta. Diabólico, mas provavelmente preciso. Como um bom amigo, Rowan dá aulas particulares para esse cabeça de músculo para garantir que ele não rode de ano de novo. Daphne fica um pouco assustada com essa análise fria, mas aceita que gênios pensam diferente. Após a sessão com Daphne, Rowan vai ao escritório de Arthur falar sobre seu problema de constituição física. Rowan quer usar magia muito mais poderosa, mas seu corpo é o limitador. Arthur explica as opções: ferramentas mágicas que ampliam a mana ou itens que armazenam feitiços. Ambos são raros e caros. Outra opção são os elixires, poções raras que aumentam a reserva de mana ou curam doenças. Arthur faz algo incrível: tira seu colar e entrega a Rowan. Dentro há um elixir raro, uma pílula branca que ele ganhou do governador. Rowan hesita, mas acaba aceitando e engole a seco. Ele sente a pílula se dissolvendo, uma maré de energia. Ele sente que vai atingir um novo patamar, mas nada. A realidade o atinge. A pílula não fez absolutamente nada. Foi um fracasso total. Arthur fica deprimido, mas Rowan já esperava por isso. Em vez de perder tempo tentando consertar seu corpo, ele decide um novo plano. Ele vai reinventar a própria magia. Ele vai desmontar fórmulas mágicas e criar um ramo customizado de magia perfeitamente adaptado ao seu corpo limitado. Se você não pode mudar o corpo, reescreva a realidade. 6 meses depois, é o exame final do primeiro ano de estudos mágicos. Rowan produz 2 pequenas bolas de fogo nas mãos, sem palavras ou entonação. Arthur e Lazarus ficam hipnotizados. Rowan aumenta as chamas, o talento dele é inegável. Arthur o tranquiliza. Lançar feitiços sem entonação já o coloca no nível de um mago de 4ª classe. Ele é oficialmente um mago de alto nível. O decano desafia Rowan a analisar e recriar feitiços até a 4ª classe baseando-se apenas em seu entendimento, dando-lhe acesso livre a textos antigos na biblioteca. Eles decidem manter o segredo sobre os problemas físicos de Rowan entre os 3, selando um pacto de magos. Um ano se passa e Rowan entra no 3º ano. Diego convoca uma reunião. A escola não ensinará mais a Rowan técnicas de movimento ou esgrima que envolvam o uso de mana. Ele explica que Rowan quer entrar para a União e, como ele é um gênio na magia, deve focar nisso. Arthur concorda. Rowan já atingiu o nível onde lança magias de 1ª e 2ª classe casualmente e faz engenharia reversa de magias de 3ª classe por diversão. Além disso, a puberdade o atingiu em cheio e as garotas estão ferozes pelo garoto de ouro, mas o autor o nerfou fazendo-se importar apenas com livros. Arthur conta a Rowan sobre um torneio de bolsas de estudo mágicas que vai acontecer. O evento voltou a existir justamente por causa de Rowan. A reputação dele chegou a chuvarem, o reino autônomo lar da Torre de Magia, a Harvard da bruxaria. Eles ouviram boatos de um mago de 4ª classe na Academia da União e querem ver se ele é legítimo. Rowan não se interessa, até saber o prêmio, um elixir valioso. Mesmo após a decepção do ano passado, a chance de um novo elixir é tentadora. O dia do torneio chega. Chuvarem aparece com um batalhão de magos misteriosos. Do lado da União, apenas Rowan e seus professores. Um mago chamado Bert lidera os visitantes.
Rovan analisa a competição. Os alunos de Shuvaren são mais velhos e têm muita mana. Eles tentam intimidar, mas Rovan apenas sorri amigavelmente, deixando um dos adversários encabulado. O debate começa no auditório lotado. As alunas juniores gritam tanto por Rovan que quase estouram os ouvidos de Lucas. Elas levam até um banner com o nome dele, como se fosse um jogo de futebol. Daphne anuncia o início. O primeiro debatedor é Ali Marco, de Shuvaren. Rovan tem a prioridade e escolhe o primeiro tópico, telecinese. Os magos de Shuvaren acham que é piada. Por que falar de um feitiço básico de nível 1? Mas Arthur e Lazarus sabem o que está vindo. Ali Marco tenta desdenhar do tópico, mas Rovan o encurrala com lógica. Magos não deveriam buscar a verdade, não importa quão pequena. Ali aceita e propõe debaterem também a bola de fogo, tentando armar uma armadilha. Rovan aceita o desafio. Vamos fazer os dois juntos então. Rovan pega um giz com a mente, sem entonação ou gestos, e começa a escrever fórmulas no quadro. Ali também usa telecinese, mas precisa entoar o tempo todo para manter o feitiço. A diferença de nível é gritante. Ali apresenta as fórmulas padrão, separadas. Rovan então sobe ao pódio e explica que a telecinese é mal utilizada. Ele mostra suas fórmulas reescritas. A primeira parte controla uma bola de fogo existente com telecinese. Mas a segunda parte, o giz que ele manipula começa a girar tão rápido que gera uma faísca e se torna uma bola de fogo. Ele criou um método para transformar um objeto controlado por telecinese em fogo puro no meio do caminho. Os magos de Shuvaren entram em colapso coletivo. Rovan continua a aula magistral sobre conceitos avançados e Ali Marco tem uma crise existencial em tempo real ao perceber que desafiou uma divindade. Rovan pergunta sinceramente se Ali tem algo a acrescentar, mas o pobre coitado não consegue nem processar o que viu. A pressão é tanta que Ali começa a sangrar pelo nariz e desmaia ali mesmo. Rovan vence por nocaute intelectual e ganha o Elixir. Bert recomenda que ele espere até a graduação, daqui a 2 anos, para beber, devido aos efeitos colaterais em corpos jovens. Enquanto isso, conhecemos Rita, uma aluna do 3º ano que ama Rovan há 3 anos. Ela sabe que ele é o mais popular da escola, mas decide ser corajosa no último dia de aula e confessa seus sentimentos. Rovan a rejeita de forma educada, mas profunda. Ele diz que o amor, para ele, é sobre manter alguém que já partiu perto do coração. Ele questiona se o que ela sente é amor ou apenas admiração, pedindo para ela olhar para o próprio coração. Rita sente um baque de clareza. Mesmo rejeitada, ela se sente melhor por ter sido honesta e não tem arrependimentos. Daphne traz Lazarus para dar uma palestra sobre a união. Um aluno pergunta por que a união está sempre com falta de pessoal se tantos tentam entrar. Lazarus explica que o lugar é a elite absoluta. Se você entra, ganha fama, dinheiro e respeito. O salário é tão alto que você só precisa focar nas missões e todos os membros respondem diretamente ao rei. Outro aluno pergunta se é possível ficar forte lá dentro. Lazarus confirma, o que motiva os estudantes. Rovan continua enterrado em livros. Ele descobre que o poder dos antigos elfos era sobre se comunicar com espíritos elementais, e não usar mana diretamente. Mas eles perderam os poderes quando a árvore do mundo foi destruída. Rovan fica frustrado por não achar pistas sobre sua própria visão de mana. Ele pergunta a Arthur sobre magia negra. O mestre explica que a sepultura usa mana negra para corromper o mundo e que ela vem do mundo demoníaco. Ele avisa que emoções sombrias podem turvar a mana de alguém e que o plano desses grupos é, obviamente, destruir o mundo. Meses se passam. Rovan está no quarto, na véspera da graduação. Ele olha para o elixir vermelho e para o ovo que comprou anos atrás. Sophie e Lucas estão animados com a cerimônia, mas Rovan sente uma pontada de tristeza por não ter família para levar. Ele logo se corrige. Aqueles 2 idiotas são sua família agora, a família que ele jurou proteger, como Pauline ensinou. Ele bebe o elixir e sente o upgrade na visão de mana. Agora ele vê tudo em HD. Ele foca no ovo, canaliza a mana potencializada e finalmente quebra o selo. O ovo flutua e choca algo. Uma ave preta de cabelo amarelo. Rovan pergunta, é uma coruja? O bicho fica ofendido, mas logo se aninha nele. O animal sugou toda a mana da área ao nascer. Rovan a nomeia de coruja. Na graduação, Oscar se emociona ao ver seu filho se formando, sabendo que foi graças a Rovan. Ele vê os professores brigando pela custódia de Rovan, todos querendo que o gênio trabalhe com eles. No palco, Rovan quebra o gelo com um discurso honesto. Conta que era um mendigo prestes a ser sacrificado por um culto e que a união o salvou. Ele agradece a todos e diz que sua missão é proteger as pessoas. Seus colegas e professores choram de orgulho. Após a cerimônia, eles vão para a sede da União para o exame de admissão. Rovan se registra e as pessoas se espantam com sua idade, 15 anos, e por ele ser o melhor aluno da academia. Ele entra na área de testes e um golem gigante o ataca. Rovan levanta a mão e, em segundos, analisa a estrutura de mana do monstro e aciona a sequência de autodestruição do golem.
A criatura derrete como um bolo no sol até sobrar apenas o núcleo. O examinador fica em choque. Ele esperava feitiços básicos, não uma manipulação de mana de nível divino. Lucas corre para abraçá-lo, rindo e dizendo que Rovan apelou demais. Rovan nota que Sophie está tremendo de medo. Ele a incentiva, dizendo que quer que todos entrem juntos. Chega a vez de Sophie. Um sabichão na plateia critica a postura dela, dizendo que ela está usando a técnica da família pobre, mas sem profundidade ou peso. Mas Sophie não se importa com as críticas. Ela está prestes a mostrar o que realmente aprendeu. Sophie não deu a mínima para as regras ou teorias. Ela apertou sua espada e avançou direto contra o golem. Em um segundo ele estava lá, e no outro tinha sumido, mais rápido que a minha motivação. O sabichão e seu amigo ficaram com o queixo no chão, mas Rovan apenas ficou lá parado com aquele sorrisinho satisfeito de essa é a minha garota. Enquanto o golem se transformava em pó, Sophie permanecia em choque por ter conseguido ser tão rápida. O examinador, ainda processando, gaguejou que ela passou e poderia pegar seu selo de certificação. A multidão foi ao delírio. Ela realmente fatiou um golem como se fosse papel? Que velocidade foi aquela? Enquanto isso, Lucas e Rovan sorriam de orelha a orelha, sabendo muito bem que ela não mostrou nem metade do seu arsenal, embora ambos tenham notado que ela atingiu o golem com 6 golpes consecutivos. Quando ela volta, os dois a parabenizam. Lucas, sendo Lucas, não resiste a dar uma zoada. Você parecia meio enferrujada lá em cima. O medo do palco te pegou. Então ele estala os dedos e anuncia, certo, minha vez. Apenas observem e aprendam, crianças. Ele sobe ao palco com aquele sorriso convencido e solta, isso é só um aquecimento para mim. No segundo em que o golem materializa, Lucas se lança como um míssil e racha a coisa ao meio com um único golpe, destruindo o núcleo instantaneamente. Ele fica lá admirando o trabalho. Nossa, exagerei? Foi mal. Enquanto isso, o examinador tem um colapso mental, pois é a terceira pessoa hoje que derrota o golem com um só golpe. O que é isso? Uma competição de Ceedrum. Mais tarde, eles estão relaxando na casa de Lucas. Lucas diz para Rovan se sentir em casa e gritar se precisar de algo. Rovan agradece por deixá-lo ficar ali, e Lucas descarta o agradecimento como se não fosse nada, mencionando que o jantar está pronto, mas que ele deve se refrescar primeiro. No jantar, há cenouras. Apenas cenouras. O pai de Lucas oferece mais a Rovan, que recusa educadamente. Lucas começa a reclamar da comida e leva um cascudo por ser ingrato. Rovan pensa, caramba, essa dinâmica familiar é saudável demais. Então Oscar se vira para Rovan e pergunta sobre os presentes. Nosso garoto agradece, dizendo que eram exatamente o que ele precisava. A conversa muda para os resultados do exame e, após ouvir como eles se saíram, Oscar fica genuinamente surpreso. Ele sabia que Rovan era especial, mas não esperava aquele nível de magia em um exame de admissão. Sabendo do que os garotos são capazes, ele fica empolgadíssimo para a segunda rodada. Uma semana depois, é dia de teste novamente. 2 examinadores observam tudo, reclamando que gente demais passou desta vez e que terão que estender o exame. Mas, entre todos ali, nosso garoto e sua equipe chamam a atenção deles imediatamente. Rovan pensa na sorte de não ter que lutar contra Lucas ou Sophie, mas logo se pergunta, espera, contra quem eu vou lutar? Seus olhos se arregalam ao avistar alguém familiar. É aquele cara sabichão de antes, o que estava comentando a esgrima de Sophie. O sujeito se aproxima de Rovan e pergunta, já nos conhecemos? Rovan responde, sim, cara. Você estava analisando as técnicas de espada no primeiro teste. Fiquei impressionado e adoraria aprender umas coisas com você. O cara não lembra dele, saca a espada e diz, bom, já que sou um graduado agora, deixe-me te dar umas lições, garoto. Eles se posicionam e o examinador dá o sinal. A luta começa e nosso garoto decide farmar aura. Ele usa sua telecinese para assumir o controle da espada do cara e, por um segundo, o sujeito nem entende o que está acontecendo. Rovan fica ali, super relaxado, enquanto o cara surta, gaguejando, espera, segura aí. Mas Rovan não espera. Ele usa magia de novo e a espada do cara começa a flutuar sobre ele como se estivesse possuída. O examinador pergunta se ele quer continuar. O cara não acredita que uma criança está brincando com ele assim, seu ego está destruído, então ele anuncia, não preciso de armas para lidar com um garoto arrogante. Rovan levanta um dedo e o cara percebe que está ferrado ao ver sua própria espada voando em sua direção. Antes que ele possa reagir, é nocauteado por sua própria arma, com Rovan apenas parado casualmente ao seu lado. O examinador entra em crise. Como esse garoto faz isso? Ele declara Rovan vencedor. Rovan dá um sorriso educado e diz, boa luta. Alguns dias depois, Rovan lê sua carta. É o dia do teste final. Ele reflete sobre como todo o seu esforço o trouxe até ali. Ele está tão perto de entrar para a União. Mas, pensando em suas lutas passadas, ele percebe que seus padrões de ataque ficaram previsíveis. Ele sempre contra-atacou,
deixando os oponentes baterem primeiro. Ele sente que precisa de novas técnicas e parar de confiar apenas no instinto. Ele precisa subir de nível. Mas agora, o foco é a entrevista, o último obstáculo. Então ele se toca. Espera, cadê a minha coruja? No momento em que pensa nisso, a coruja aparece voando do nada. Ele fica aliviado e animado. Desde que nasceu, esse pássaro vive desaparecendo e surgindo do nada quando Rovan está sozinho. É alguma técnica. Rovan percebe que quando ela some, não dá para sentir sua mana nem sua presença, como se ela entrasse em outra dimensão. Ele diz à ave: assim que eu entrar na União, vou descobrir como falar com você. A coruja parece feliz. Então, Rovan sente alguém vindo, é Sophie chamando por ele. Ele se vira para falar com ela e, no meio da conversa, o pássaro some de novo. Rovan fica perplexo. Sophie avisa que é hora da entrevista. No prédio da União, Rovan nota que poucas pessoas restaram. Sophie conta que apenas 50 alunos foram escolhidos para as entrevistas. Ela agradece a ele, dizendo que há tantos rostos conhecidos ali por causa dele. Ele desconversa, dizendo que ela quem o acompanhou. Então Lucas aparece, agindo de forma estranha porque está morrendo de nervo. Ele tenta fingir que está calmo, mas seu rosto grita desespero. Sophie lhe dá um lenço para limpar o suor. Rovan brinca: você só fica nervoso quando tem que falar com adultos, talvez seja por causa do vice-diretor Oscar. Então o aluno sai da sala parecendo derrotado, e Rovan se pergunta como ele voltou tão rápido. Lucas explica que alguns desistem no meio do caminho, e Rovan o zoa dizendo que ele deveria saber bem, já que passou mais tempo na escola que eles. Lucas fica irritado. Valeu, cara, isso ajuda muito a minha confiança. O examinador chama: próximo, Rovan. Prepare-se. Ao entrar na sala, Rovan não vê ninguém. Ele ouve uma voz vindo de trás pedindo para ele se aproximar. Ele segue a voz até outra porta e, ao abrir, fica atordoado. A quantidade de mana no ambiente é esmagadora. Há uma mulher que parece uma elfa, com os olhos cobertos, dando-lhe as boas-vindas. Rovan imaginava que o líder da União seria um guerreiro intimidante e cicatrizado, mas encontra uma elfa relaxada servindo chá como se fosse um clube do livro. As vibrações não batem com a expectativa. Eles bebem o chá, mas Rovan está em alerta máximo. A magia que emana dessa mulher é o nível de poder que ele sonhou a vida toda. Ela diz: o chá parece ser do seu agrado. Rovan concorda, dizendo que parece colhido naquela manhã. Então ela solta a bomba. É por causa da sua constituição física única, aquela que não pode armazenar mana. Antes que ele processe, ela diz outra: você deve ter se sentido solitário todo este tempo. Deve ter sido difícil chegar a este nível. Rovan fica mudo. Ele nunca pensou por esse lado. Seu coração sempre esteve cheio por causa de seus entes queridos. Mas ela continua: apesar da solidão, você cresceu e se tornou alguém forte. Isso bateu diferente. Muita gente elogiou suas habilidades, mas ninguém nunca entendeu suas lutas passadas assim. É a primeira vez que alguém realmente o vê. A bondade daquelas palavras é tão forte que ele começa a chorar. Ele fica confuso. Por que estou chorando? É a mana dela ou o quê? A governadora diz que, embora seu corpo tenha falhas, seu coração é puro e honesto. Então ela aponta: e você está acompanhado pelo seu amiguinho estranho. Ele percebe que ela consegue ver a coruja. A ave voa até ela e recebe carinho. Rovan percebe que ela sabe tudo, seu passado e seu presente. Ele cria coragem e pergunta: aquela visão que eu tive, era o futuro? Ela pausa e solta sua sabedoria: não existe futuro fixo. Se você viu algo, há uma chance de que não aconteça. Tudo depende de você e da sua vontade. O que você viu foi apenas uma possibilidade. Nosso garoto finalmente entende seu caminho e como trabalhar pelo seu futuro. Ele sorri com felicidade genuína. No dia seguinte, na casa de Oscar, há um banquete, de cenouras, claro. Oscar diz que se esforçou muito e que devem comemorar. Sophie pergunta para onde serão designados. Oscar diz que é difícil prever, mas apenas 10 pessoas passaram, incluindo os 3. Rovan espera que fiquem juntos, mas Oscar acha improvável, embora admita que a governadora é imprevisível. Ele avisa que o relacionamento deles mudará. Dentro de casa, ele é o tio divertido. Fora, ele é o vice-diretor e membro da União, então tudo deve ser estritamente profissional. Lucas diz que, desde que seja pago, não se importa para onde vai. Sophie pergunta se ele odeia tanto trabalhar com o pai, e Lucas diz que eles sempre foram distantes de qualquer forma. Rovan sorri, vendo que Lucas amadureceu e sabe separar o pessoal do profissional. Na entrada da administração da União, Rovan sente que seu status realmente mudou. Eles entram e se deparam com uma câmara de ferreiro, cheia de calor intenso e metais brilhantes. Eles precisam de armas customizadas. São apresentados a Ourish, um anão rabugento que manda escolherem o que quiserem. Lucas escolhe uma espada longa. Sophie ainda pensa enquanto Rovan parece perdido.
Ourish foca em Lucas primeiro, pede para ele balançar a espada. Lucas analisa e sugere mais peso e ponta mais afiada para ser mais destrutivo. Depois chama Sophie. Ela faz ataques rápidos, o anão nota que falta poder bruto, mas seu equilíbrio é excelente porque ela treinou muito a parte inferior do corpo. Ele decide fazer para ela uma espada e um escudo. Finalmente, ele chama Rovan. Vendo que ele não escolheu nada, pergunta se ele é um mago. Ourish fica meio irritado, achando que ferreiro e mago não combinam, mas Rovan diz que tem um pedido estranho. Ele não gosta de espadas normais, ele prefere controlar cacos de espada flutuantes. Para provar, ele invoca um fragmento azul brilhante. Pergunta se o ferreiro pode consertar seus cacos quebrados. Ourish inspeciona o fragmento e sua expressão muda. Ele reconhece que não é uma espada comum, mas uma peça de uma espada demoníaca infundida com mana negra. Ele diz que, se reforjarem corretamente, podem transformá-la em 12 lâminas separadas. Rovan fica empolgadíssimo, mas Ourish avisa que o processo é dificílimo. Cada peça precisa ter a mesma quantidade exata de mana. Um erro e o artefato é destruído. Precisariam de um mago de 4ª classe. Rovan diz, bom, eu consigo fazer. O anão soa frio, sem saber se o garoto é arrogante ou talentoso. Rovan promete assumir a responsabilidade se algo der errado. O ferreiro deixa ele tentar, mas pede para não fazer muito barulho. Rovan se concentra e uma aura azul magnífica surge ao redor do caco. Ele faz uma dança precisa com os dedos, tecendo fluxos de energia no metal antigo. Ele lembra das lições de Pauline e do que Lazarus mostrou. Ele vê a energia dentro do caco como milhares de ramos brilhantes e começa a separar as vertentes. É um desafio insano dividir a mana em 12 partes perfeitamente iguais e estáveis. Rovan vai com tudo e cria um turbilhão de energia que explode para fora. O queixo do mestre ferreiro cai. Rachaduras de luz se espalham pelo caco enquanto o poder divide o metal por dentro. Rovan termina e 12 lâminas idênticas e brilhantes flutuam ao seu redor. As lâminas pousam graciosamente nas mãos do ferreiro. Ele começa a rir, sem acreditar. Mesmo peso, mesmo tamanho, mesma mana. Impecável. Ele não aceita que um garoto de 15 anos fez o que mestres magos levariam a vida inteira para tentar. Mais tarde, na orientação, Lazarus fala sobre as 7 divisões da União e como o mundo é brutal. Usar o nome da União é colocar um alvo nas costas. Até as pessoas que você protege podem te chamar de cães do reino. Mas ele diz para aguentarem firme para manter a paz. No dia da posse, o ferreiro entrega a Rovan uma bolsa pesada com as 12 lâminas. Rovan quer testá-las logo, mas Lucas está triste porque ficou preso na divisão do próprio pai. Eles chegam ao salão da divisão Creed, onde os membros já estão treinando. Uma voz anuncia os recrutas. Rovan nota o distintivo de um cara. É Aduran, o líder da divisão e um espadachim de elite. Aduran diz que está entediado e quer ver o que Rovan pode fazer. Rovan e Lucas ficam confusos, mas Aduran não liga. Ele aponta para o lado e diz que Oscar será o oponente de Rovan. Oscar aceita, curioso para ver como a esgrima telecinética de Rovan evoluiu em 5 anos. Rovan também quer testar sua força atual e aceita o duelo. Oscar saca uma Claymore absolutamente massiva. Rovan invoca suas 12 lâminas infundidas com mana, que flutuam em círculo. Rovan explica que foram um presente. Oscar pergunta o nome delas, e Rovan diz que se chamam Seville. Oscar duvida que lâminas tão pequenas façam jus ao nome. Rovan pede para dar o primeiro movimento. Oscar libera uma aura carmesim intensa e avisa para Rovan não desrespeitar o estilo da família Passoff com imitações baratas. Rovan conhece o estilo Claymore por ter treinado com Lucas por 5 anos, mas sabe que Oscar está em outro patamar. A batalha começa. Rovan ataca com os 12 fragmentos, mas Oscar os rebate casualmente. Ele diz que a técnica é bruta e tem potencial, mas não para vencê-lo. Oscar avança e Rovan não sabe como pará-lo, então foca em diminuir a velocidade da espada. Oscar trava no lugar, congelado por algo invisível. Rovan usou controle de mana para manipular peso e fricção para prendê-lo. Oscar sorri, impressionado, mas avisa que truques de salão não vão funcionar. Com um rugido, Oscar estraçalha as restrições mágicas. Sua Claymore desce com tudo, mas para centímetros de Rovan, bloqueada pelas 12 lâminas intertravadas. Rovan empurra com tudo, vendo que suas novas armas são potentes. Oscar para de brincar e solta um combo furioso, empurrando Rovan pelo salão. Rovan sabe que sua mana é fraca para segurar Oscar por muito tempo, então decide ir para o ataque total. Ele lança uma bola de fogo em Oscar. Foi tão rápido que Oscar mal bloqueou, e o golpe pegou em cheio no seu bigode. Metade do bigode de Oscar sumiu. Seus colegas não param de rir e zoar. Todos ficam impressionados com a habilidade do garoto. Por fim, Aduran chama nosso garoto, pedindo para ele deixar um like no vídeo e ajudar o criador a continuar trazendo conteúdo.